Eu uso essa parte ou essa parte? É diferente o negócio aqui. Boa tarde / boa noite. Nós estamos na transição da tarde para a noite, não é isso? Então, quem está bem aqui, dá um glória a Deus aí. Amém. Eu quero dizer que é uma satisfação imensa, uma felicidade. Eu queria agradecer à igreja João Vitor, que tem um nome lindo de fato, e toda a organização aqui do circuito e dessa conferência. Eu não sou um pregador itinerante, não vivo pregando aqui e ali. Eu sou pastor de igreja local. A minha paixão é a igreja. Eu gosto de edificar a igreja. Eu gosto de estar ali, envolver-me, cuidar de pessoas, levantar pessoas. Mas eu fiquei tentado com esse convite, porque o tema é sobre igreja. Então eu quero falar sobre esse assunto que faz o meu coração bater mais forte. Então para mim é uma felicidade imensa, me sinto em casa já. É um prazer também estar aqui com o pastor Maurício, que é dessa família linda da Nova Igreja, uma igreja amiga da nossa comunidade, da CC Videira. Trago aqui o abraço do meu pastor, o pastor Costa Neto, e eu espero que esse tempo seja de fato de transformação para a vida de cada pessoa aqui nesse lugar. E para isso eu vou precisar da sua ajuda. Posso contar com você? Sim ou não? Sim. Eu preciso de uma coisa, eu preciso que você responda. Então, se acaso na pregação, na mensagem, Deus estiver falando com você, sinta-se à vontade para dizer amém, para dizer glória a Deus. Eu preciso saber que você está aí conectado comigo, amém? Porque me deram 1 hora para falar, e na minha igreja eu prego 35 minutos. Me deram 1 hora, então eu preciso ter certeza de que você que está lá no último banco não está dormindo. Amém? Graças a Deus, bom demais. Se você tem Bíblia, você pode abrir comigo em Mateus capítulo 16. Quero ler uma passagem, nós vamos entrar nesse assunto de hoje. Enquanto você abre em Mateus capítulo 16, eu trouxe um livro que eu lancei esse ano. É o meu primeiro livro. Eu não sou um autor best-seller como o pastor Maurício, mas a gente vai começando aos poucos, humildemente. Então está aqui o meu primeiro livro que eu lancei esse ano. Se chama Um Novo Eu. Quem quer ser um novo você aí? Quem quer? Não sei se você sabe, mas o melhor plano que existe nesse mundo para a sua vida dar certo é o plano de Deus. Você só dá certo com Jesus. É pela graça de Deus, é pelo amor de Deus que você pode ser um novo você, uma nova mulher, um novo homem. Todos nós precisamos aprender a caminhar em novidade de vida. Aqui eu falo sobre 10 princípios bíblicos para você viver esse novo eu que Deus quer gerar na tua vida. Fala sobre perdão, sobre identidade, sobre propósito, sobre vencer o pecado, sobre ser influência na vida de outras pessoas, sobre relacionamentos. Enfim, é um livro que faz você navegar pela estrada da transformação, e por isso eu encorajo você fortemente, adquire lá fora, tá bom? O valor está super acessível. Se você quiser, você pode parcelar até o arrebatamento, porque se não der certo, a fatura fica para Nova Jerusalém, e você diz amém? Amém. Bom demais, né? Não, se toda conta fosse assim, era muito bom. Mateus capítulo 16, eu quero ler com você uma passagem breve. Palavras de Jesus, Mateus capítulo 16. Versículo 18. Palavras de Jesus: e eu lhes digo que você é Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não poderão prevalecer contra ela, não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Jesus falou sobre esta pedra: eu edificarei a minha igreja. As portas do inferno não poderão prevalecer contra ela. O tema
desse ano é a igreja que eu vejo, e já que a minha é a primeira ministração, eu decidi começar com uma espécie de aula introdutória. Eu decidi começar com, se é para abrir a discussão, que tal 10 pontos sobre uma igreja relevante? Você está disposto a guardar cada um deles? Então eu quero incentivar você. Se você tem um pedaço de papel e uma caneta, pega aí e anota. Se você não tem pedaço de papel nem caneta, você está autorizado a pegar o seu celular, puxar o notas, só se você me prometer que você não vai ficar no WhatsApp, nem vai olhar no Facebook, nem vai ver se o irmão curtiu a sua foto. Se você me prometer que você não vai checar se o varão mandou um direct, você está autorizada e autorizado a pegar o seu celular e abrir no seu notas, pode ser assim? Para você guardar. Vira para quem está perto de você e diga assim: quem anota a pregação chega no céu mais rápido. Aí tem gente dizendo: pastor, eu não quero chegar no céu mais rápido, eu quero chegar lá, não tão rápido assim, calma. Você entendeu o que eu quis dizer? Quem está comigo, diga amém. Amém. Mas é verdade, anote, porque geralmente eu prego de maneira expositiva, eu tomo um texto bíblico e aí eu vou caminhando dentro dele e tal, mas hoje, como eu falei, essa sessão eu quero dar uma aula introdutória, eu quero falar sobre 10 princípios de uma igreja relevante, de uma igreja que faz a diferença. Para isso eu quero começar falando para você que comunicação é tudo. Eu sou casado e antes que eu me casasse, uma das coisas que mais me falaram é que se existe uma coisa fundamental para o casamento dar certo, se chama comunicação. É ou não é, pastor? É verdade, comunicação. O homem e a mulher têm que aprender a se comunicar. Sendo que quem é casado aqui sabe que a comunicação no casamento é um desafio imenso, porque o homem tem uma linguagem e a mulher tem outra. E eu digo para você, mulher, a sua linguagem, só o Espírito de Deus para trazer revelação. Porque a mulher, ela tem um hábito, ela fala algo, mas na verdade ela quer dizer outra coisa. Ela diz algo, mas na verdade não é o que ela queria dizer, é apenas uma dica para o que ela de fato quer dizer. Por exemplo, quando a minha mulher está mais ou menos assim, eu olho para ela, tem alguma coisa que está errada, não está ali tudo certo, eu conheço ela não está 100%, aí eu pergunto: meu amor, você está bem? Ela diz: tô, mas é um tô meio fraco. E eu pergunto: você está bem mesmo? Ela: tô. Na verdade ela não está. Quando ela diz eu tô ou eu estou, ela quer dizer: me pergunta mais 2 vezes que eu vou te falar o que é que está acontecendo comigo. Você entende? Ela diz uma coisa, mas é uma dica para o que ela de fato quer dizer. Ou por exemplo, olha só isso aqui: quando você vai sair de casa e ela já gastou 3 horas se arrumando, né? Já gastou 3 horas se arrumando, o culto começa às 7 horas, depois do almoço ela já está dizendo: calma aí, não dá nem tempo de descansar, eu vou me arrumar. Aí ela vai, se arruma, seleciona: essa roupa aqui já usei domingo passado, a irmã vai reparar, aí, né? Aí depois que ela se arruma toda, ela pergunta: e aí, como é que eu tô? Essa pergunta é uma armadilha, irmão. Biblicamente falando, essa pergunta é o laço do passarinheiro. É o laço do passarinheiro. Porque veja bem, se ela não tiver essa coisa toda, se a combinação não tiver legal, e você falar assim: tá ótimo, amor, o que ela vai dizer? Ela vai olhar e vai falar assim: você nem olhou direito e já responde. Agora, por outro lado, se você falar assim: olha, eu não sei não, tá mais ou menos aí, sai de baixo, que a situação vai complicar. Ou seja, quando ela pergunta: eu estou bem, sabe Deus qual a resposta que ela quer? Peça ajuda a Jesus e deixa Ele falar por você. Cita um versículo por via das dúvidas e pronto. Comunicação é tudo. Entender o que a pessoa quer, o que a pessoa não quer. E eu penso que às vezes existe um problema de comunicação no casamento de Jesus com a sua igreja. Ou seja,
Jesus às vezes quer algumas coisas da igreja que a igreja não entende que Ele quer, e exatamente para aquilo que Ele dá a mínima, a igreja vai lá e enfatiza. Tem um problema às vezes de casamento entre Jesus e a sua noiva, a igreja. A igreja às vezes não consegue interpretar o que é que Jesus quer, qual a vontade dEle, o que é que o coração dEle está gritando e falando: vai, igreja minha, faz isso. E quando nós falamos sobre esse tema, a igreja que eu vejo, e especificamente esse que eu abro aqui agora, uma igreja relevante, essa palavra, uma igreja relevante, às vezes é tão mal interpretada. Deus quer que sejamos uma igreja que faz a diferença, uma igreja poderosa, mas nós às vezes entendemos de uma forma que não é bem como Jesus quer de nós. Então aqui eu queria falar sobre esses 10 princípios de uma igreja relevante, exatamente para quebrar alguns paradigmas falsos, para alinhar um pouco a nossa comunicação com Jesus, para nos ajudar a entender melhor o que é que de fato o nosso noivo, amém? Aquele que irá nos desposar nas suas bodas, o que é que Ele quer de nós. Então eu falo para você 10 princípios, uma igreja relevante. O que é que Jesus quer falar quando Ele diz igreja relevante? Primeira coisa que Jesus quer dizer quando Ele fala uma igreja relevante é uma igreja que forma discípulos e não convertidos. Discípulos e não convertidos. Fala assim comigo: uma igreja que forma discípulos e não convertidos. Mateus 28, verso 19, Jesus disse assim aos seus discípulos: vão por todo mundo e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito, e ensinando-os a obedecer tudo aquilo que eu ordenei. Ei, a ordem de Jesus foi: façam pessoas que vão me seguir, que vão amar minha palavra, que vão viver a vida pautada naquilo que eu sou, discípulos e não convertidos. Escuta uma coisa: ser discípulo implica em uma mudança de mentalidade. Ser convertido requer apenas uma mudança de aparência. Uma igreja relevante não é uma igreja que vai colocando as pessoas para dentro das suas portas e vai ensinando as pessoas apenas é assim que nós nos comportamos aqui, tá? É esse tipo de roupa que vestimos, é desse jeito que nós falamos, essas são as nossas atividades, essa é a nossa rotina, é para esses lugares que nós vamos, são essas músicas que nós escutamos. Ei, escuta uma coisa, isso aí não é formar discípulos, isso aí é domesticar uma pessoa. Você sabe quando você tem aquele poodlezinho, né? Ou então aquele pinche raivoso, aquele pinche endemoniado, pronto. Aí você pega aquele cachorro e você treina ele. Se você treiná-lo bem, ele vai parecer gente. Sim ou não? Ele fica de pé, não é verdade? Ele fica de pé quando você manda ele ficar de pé, ele agacha quando você manda agachar, ele late quando você manda latir, ele para de latir quando você ordena. Um bom treinamento consegue domesticar um cão e fazer ele parecer gente. Já viu aquele cachorro que o pessoal diz assim: só falta falar para ser gente? Já ouviu essa história? Então, a diferença é que ele pode estar domesticado, mas nem por isso ele se tornou gente. E eu quero dizer uma coisa para você: Jesus não nos chamou para ser uma igreja que apenas vai domesticando as pessoas. Jesus nos chamou para ser uma igreja que transforma cães em seres humanos, cães em gente de verdade, pessoas que antes estavam mortas espiritualmente e passam a estar vivas espiritualmente. É sobre isso que nós somos. E escuta uma coisa: nós fomos chamados para formar gente que é discípulo, que é seguidor de Jesus. Um seguidor de Jesus é alguém que teve a mente transformada, mudada. Metanoia é a palavra, arrependimento. É isso que João Batista queria falar. O reino está chegando, mudem as mentes de vocês.
Discípulo é gente que passa a ver a vida agora a partir das lentes do Evangelho, que passa a tomar decisões e escolhas a partir da vida de Jesus. Ei, discípulo é gente que pensa. Você quer ver uma coisa que eu não aguento, eu não suporto? Quando uma pessoa chega para mim, aí pergunta: pastor, eu posso escutar essa música aqui, pastor? Diga: vá se catar. Pelo amor de Deus, coloca a cabeça para funcionar. Você está entendendo? Pessoas que para tudo precisa da cartilha. Olha, escuta uma coisa: convertido precisa de cartilha, discípulo já tem a palavra de Deus. Você está entendendo? Porque o convertido, ele não aprendeu a pensar a partir da palavra de Deus, ele apenas foi inserido em uma nova rotina. Ele não foi imergido, colocado dentro de uma nova realidade, a realidade do reino. Ei, se nós vamos ser uma igreja relevante, nós precisamos formar gente que pensa segundo a palavra. Ai, pastor, eu posso isso. Ai, pastor, eu posso aquilo. Ai, pastor, isso. Ai, pastor, aquilo. Ai, pastor, isso. Ai, pastor, aquilo. Ah, meu irmão, vai dar um tempo em nome de Jesus. Não é? Aprenda a raciocinar a sua vida a partir do Evangelho. Será que ela é de Deus, pastor? Para a minha vida, lá sei eu, quem vai ter que ficar com ela é você. Você entende? Você que é pastor, líder, de alguma maneira, que está à frente de ministério, que cuida de pessoas, a sua função não é fazer pessoas dependerem de você, a sua função é você fazer pessoas dependerem de Jesus, dependerem do Espírito Santo, dependerem da palavra, dependerem da vida de Deus, e a partir disso, tomarem escolhas na vida que glorificam a Deus. Acabou! Aí é uma igreja relevante, Os caras chegam para mim e falam assim, eu era pastor de jovens antes, de assumir um campus em Brasília, pessoal mais antigo da igreja: pastor, tu viu? O menino tal, olha aquele garoto, olha aquele outro, olha como veste, olha como anda, olha como fala. Eu digo: deixa eu te falar uma coisa, eu prefiro que ele seja transformado verdadeiramente de dentro para fora, do que ser transformado falsamente de fora para dentro. Eu prefiro que o processo dele demore mais, mas seja genuíno, do que seja automático e seja fake. Isso é uma igreja relevante. É uma igreja que sabe de uma coisa: nosso foco não é formar gente que fala como a gente, canta como a gente, se comporta como a gente, diz aleluia. Não, nosso foco é formar pessoas que andam com Jesus, que amam Jesus, que adoram Jesus, que seguem Jesus verdadeiramente. Deixa eu te falar uma coisa: demora e dá trabalho. Discípulos, fala comigo: discípulos, e não convertidos apenas. Segunda coisa, isso aqui, meu papai, glória, ainda bem que eu tenho um tempo ali, Segundo, quem está comigo aí, levanta a mão. Segundo, anota aí: uma igreja relevante é uma igreja focada em ser influente e não famosa. Fama vem de Deus. Deus dá fama para quem Ele quer. Deus quer colocar os holofotes sobre alguém, Ele coloca. Mas Deus não nos chamou para fama. Jesus não disse: vão e sejam famosos. Ele disse: vão e sejam sal, e sejam luz. Ou seja, o chamado de Deus não é que você seja conhecido, mas é que você seja fiel. Mateus 5,16: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras, eles glorifiquem o Pai que está no céu. Jesus está falando: é isso que vocês precisam. Façam as minhas obras, amem, cuidem, sejam luz nesse mundo, e as pessoas vão olhar para vocês e vão ver a mim. Uma igreja que é influente e não necessariamente famosa. Escuta o que eu vou te falar. Você sabe o que é influenciar? Você sabe o que é uma igreja que influencia? Eu poderia trazer muitos conceitos aqui sobre influência, mas eu tenho uma definição particular sobre influência. Eu queria que você pegasse aqui nessa tarde. Influência é quando aqueles que negam o que você crê não conseguem negar o que você vive. Eu vou repetir: influência
é quando aqueles que negam o que você crê. Você sabe aquela sua amiga do trabalho? Que fica falando para você: ai mulher, tu é crente, ai, você para que é isso? Já viu? Aquele seu amigo da faculdade, que olha para você e diz assim: cara, pelo amor de Deus, tu podendo estar aqui com a gente, ó, as minas tudo bonito aqui, ó, a gente passando roda, passando roda, passando roda, passando roda, e tu aí, ó, bestão, é um bestão, e você dentro de você assim: sou um bestão que vai para o céu. E aí ele debocha do que você crê, debocha do que você crê, debocha do que você crê. Mas sabe o que é influência? É quando aqueles que debocham do que você crê não conseguem negar o que você vive. Essa mesma pessoa que não concorda com aquilo que tu crê, ela olha para você e diz assim: mas eu também não posso negar que o que tu vive é diferente, que você não é qualquer pessoa, que você não trata as pessoas de qualquer maneira, que você não olha para o próximo de qualquer forma, que você não é mais um. Eu não posso negar isso. Tem uma luz em você, não é verdade? Bem, quando chega uma pessoa e diz assim: você tem uma energia diferente, eu digo: é Jesus, a minha good vibes, né? Influência é isso. Gente, olha só, a igreja brasileira não vai se tornar mais influente apenas à medida que nós temos mais templos, mais auditórios e mais gente dentro dela. Não, isso aí é uma igreja grande. A igreja brasileira vai se tornar mais influente quando aqueles que não estão nela, aqueles que não creem no que ela crê, aqueles que não creem na Bíblia, aqueles que não creem em Jesus, olham para a igreja e dizem assim: sabe de uma coisa? Não cremos na igreja, mas graças a Deus que ela existe, porque essa cidade é melhor por causa dela, essa rua é melhor por causa dela, esse bairro é melhor por causa dela, essa cidade é melhor por causa dela. Aí é uma igreja relevante. Pastor, eu desisti desse negócio de achar assim que a minha função como igreja é fazer com que todo mundo me ame, porque eu descobri que aquele que eu sigo, Jesus de Nazaré, acabou a vida dele na cruz, meu querido, pregado lá no madeiro. Você está entendendo? Jesus, aquele que eu sigo, acabou com a coroa de espinhos. Pá, aí para ti, Jesus. Tu que tu acha que é muita coisa? Vá, ó, cruz para você. Cruz, cuspe na cara, humilhação. E pelo amor de Deus, você imagina aí, Jesus de Nazaré, bombando nas multidões, crescendo os seguidores, no Instagram de Jesus, JC, e o povo lá seguindo, e aumentando os seguidores, pá, de repente aparece lá, os romanos crucificando Jesus. Seguidores caindo, não tinha mais ninguém, até Pedro está lá. Pedro negou Jesus, está lá. Se Jesus passou por tamanho rejeição, como é que a igreja acha que ela vai ser aceita toda hora, em todo tempo, por todas as pessoas? Nossa missão não é ser aceita, nossa missão é abençoar mesmo aqueles que não nos aceitam, é amar mesmo aqueles que não nos aceitam, é convencer não pelo discurso, mas pelo exemplo, que aquilo que eu creio melhora a vida de um ser humano. Aí é uma igreja influente. Fala comigo: influência e não fama. Fama, meu irmão, olha, eu vou te contar uma coisa: fama. Escuta, guarda para a tua vida. Instagram, tá? Que você vê no Instagram é mentira. É mentira. Vem cá, qual de vocês acorda com a mesma cara que você posta no Instagram? Não tem nenhum. Ô irmã, não faz essa cara não. Que tem umas irmãs assim: não é Jesus, é verdade. Deus revelou agora. É verdade. É mentira, que dali não existe. A pessoa faz a foto da igreja no Instagram, duvido que o pastor deixe a cadeira vazia aparecer. Nunca. Lá na igreja eu tenho uma regra, eu digo: não mostra a cadeira vazia. É verdade. E a gente fica se baseando em vida de Instagram, em foto e não sei o que. Pelo amor de Deus, minha gente, fama por fama. Hoje tem método para tudo. Se tu quiser, tu contrata um cara, o cara faz tu virar blogueiro. Carlinhos Maia, fica coisa pequena perto de ti, irmã. Tu vira a Carlinha Maia de Jesus. Você tem noção?
Isso aí não é fama, influência. Levanta sua mão e diga assim: eu vou ser influente, eu vou ser sal, eu vou ser luz. E mesmo aqueles que não creem no que eu creio, não vão conseguir negar aquilo que eu vivo. Se você crê nisso, dá um glória a Deus aí, aplauda Jesus. Anota aí, terceira característica, uma igreja relevante, uma igreja que vive a graça e não apenas prega a graça. Vive, não apenas prega. Atos capítulo 20, verso 24, o apóstolo Paulo, olha que tremendo, é um dos versículos que norteiam a minha vida. Paulo diz assim: não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Paulo disse que o evangelho que Jesus confiou para ele foi o evangelho da graça. Não foi o evangelho da condenação, não foi o evangelho da acusação, não foi o evangelho do o capeta está com a boca aberta para tragar você, é melhor você entregar sua vida a Jesus. Não, o evangelho da graça. Paulo que diz, Paulo, graça é favor imerecido, graça é amor incondicional, graça é essa verdade incômoda, de que não importa o que você faça, Deus te ama, e se você fizer muito por Ele, Ele não vai te amar mais por isso, e se você deixar de fazer algo por Ele, Ele não vai te amar menos, não vai. E nós temos uma imensa dificuldade de, fica à vontade, irmã, pode ficar à vontade, não tem problema. Não tem perigo nós sermos pessoas que andam com Jesus e não começarmos a entender que graça é algo necessário para a nossa caminhada e para a nossa jornada. Agora, sabe qual é o problema? É porque nós como igreja, nós amamos pregar graça, amamos. No apelo, o que é que a gente faz? Onde você estiver, por mais longe que você esteja, ó filho pródigo, o Pai está de braços abertos, venha como você está, sujo, cansado, quebrado, oprimido, lascado, judiado, encapetado, deixado, chifrado, como você estiver, venha para Jesus. Aí a pessoa empolgada, encontrei alguém que é diferente de todas as pessoas do mundo, alguém que me ama do jeito que eu sou, porque no mundo você sabe, todo mundo te ama sempre com um porém, com mais, com uma vírgula. Eu te amo, mas tem uma coisa, ó, vai até aqui, a partir daqui se tu cruzar essa linha, o relacionamento rompe. Deus não. Aí o cara descobre um Jesus que ama ele de uma maneira tão poderosa, vai lá e se entrega para Jesus. Meu querido, mas aí no dia seguinte ele descobre que a graça só serviu para o apelo, porque depois do apelo toma lei nos coros. Você entende? Parece que a graça é o começo, não é o caminho todo. Deixa eu te falar uma coisa, graça de Jesus Cristo, ela precisa existir no começo da caminhada, no meio da caminhada, no fim da caminhada. Somos o que somos, o apóstolo Paulo diz, pela graça de Deus. Não adianta ser uma igreja que fala de graça, que fala de um Jesus que ama as pessoas incondicionalmente, se nós não amamos as pessoas incondicionalmente. Não adianta a gente ficar falando graça de púlpito e viver a lei fora do púlpito. Não adianta, graça está no sermão, mas na célula lei, mas nas conversas lei, mas na abordagem com as pessoas lei. Ei não, a gente precisa tratar as pessoas pelo olhar da graça, nós precisamos enxergar o ser humano pelo olhar da graça. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa, graça traz humildade para o coração. A gente para de ficar se achando acima dos outros, porque no fundo, a gente gosta de se achar um pouco mais do que os outros, é ou não é? É algo que está na gente, é algo, sei lá, mórbido, eu acho. Irmão fulano, caiu. Aí da boca para fora você diz, vamos orar por ele. Mas dentro de você, você diz, graças a Deus que não sou eu, Senhor. Sabe o que é isso?
É porque a graça ainda não penetrou todas as partes da nossa alma. Porque quando a graça vem, nós olhamos e falamos assim: meu Deus tem misericórdia, Ele é parte de mim, parte do mesmo corpo, eu não sou mais nem sou menos, Jesus me ajuda, e me ajuda a ajudá-lo também. Graça, minha gente, graça. O mundo está precisando dessa graça. Tem gente que acha, não, o mundo está precisando de peia, muita peia. Deixa eu te falar uma coisa, de peia o diabo já entende. A igreja não precisa se especializar na arte do cão. Nós precisamos nos especializar na arte de Jesus. E a arte de Jesus era amar quem era marginalizado, acolher quem era deixado, perdoar quem era condenado. Era isso. Graça. Quarta coisa, se liga aí, quarta coisa, uma igreja relevante, diga comigo, é uma igreja unida, e não apenas reunida, é uma igreja unida, é uma igreja unida. Você sabe qual é um dos grandes problemas que a igreja passa? Não são os ataques externos, são as intrigas internas. E não tem como uma casa subdividida, não é verdade? Jesus falou sobre isso. Ela perdurar, não tem como. Uma igreja unida, uma igreja relevante é uma igreja que vive a união. Jesus falou em João capítulo 17, verso 20 e 21 sobre a união. Na verdade ele ora na sua última oração, lá no Getsêmani, ele gasta suas últimas energias pedindo para que Deus o Pai fizesse com que os seus discípulos andassem em unidade. A Bíblia diz assim, olha só, palavras de Jesus: a minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus orou dizendo: Paizinho, faz com que eles, aqueles que vão crer, ou seja, ele estava orando por mim e por você, que eles sejam um, porque se eles forem um, Jesus acaba dizendo, o mundo vai crer que o Senhor me enviou. O mundo não vai dar crédito a uma igreja dividida, segmentada, a uma igreja que por qualquer coisa se esfacela, por qualquer mudança a crítica começa, a fofoca começa, os comentários começam. Você quer saber de uma coisa que destrói a unidade da igreja? Comentário. Ô irmão, eu vou só comentar aqui para ti, Opinião. Olha, não é por nada não, mas eu tenho uma opinião, né? Pedido de oração. Ai, irmã, mulherzinha do céu, senta aqui comigo, para nós orarmos pela fulana. Tu não está sabendo não? Pois eu vou te passar o fax agora do Espírito Santo. Tu te prepara, te senta que é para poder tu não cair, porque a notícia é forte. Você tem noção? A gente vai brincando, a gente vai comentário em comentário, opinião em opinião. E quantas vezes nos nossos comentários, conversas, opiniões, o que estamos fazendo é minando a unidade da igreja, minando. Lá na igreja nós temos uma regra, se a pessoa não resolve, não interessa para ela. Se a pessoa não resolve, não interessa para ela. Para que você vai comentar se a pessoa não resolve? Fale com quem resolve, procure quem resolve, converse com quem resolve. Gente, unidade. Eu fico impressionado como quantas vezes a liderança de uma igreja constrói uma plataforma de credibilidade por anos. Um equívoco que o pastor comete na fala, em uma reunião de liderança, em uma ação da igreja, um equívoco, a pessoa olha e diz: está aí, final dos tempos, é o anticristo. Joga-se uma jornada no lixo por causa de um momento.
Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus falou assim: aquele que comigo não ajunta, espalha. Eu não sei você, mas eu quero ajuntar. Eu não quero ser daqueles que espalham. Eu quero ser daqueles que cooperam para que esse projeto chamado igreja cresça e avance de uma maneira cada vez mais significativa. Eu não quero ser do time daqueles que estão cooperando com o inimigo para que a igreja de Jesus não subsista. Eu quero ser do time que está com o céu, batalhando para que cada vez mais a igreja continue e o reino de Deus avance. Você pode dar glória a Deus? Amém. Gente, unidade. 5, quinta característica, diga assim comigo: uma igreja de servos e não de clientes. Uma igreja de servos e não de clientes. Aqui é forte. Segura aí no ombro do teu irmão e diz: não sai agora. Fecha a porta, meu irmão ali, ó. Uma igreja de servos e não de clientes. Qual a diferença, pastor? Qual a diferença, JV, entre servos e clientes? É porque o cliente diz: eu tenho uma igreja para ir. O servo diz: eu tenho uma igreja para construir. O cliente diz: eu vou para a igreja perguntando a seguinte questão: o que é que vão dar para mim? O servo vai dizendo: o que é que eu vou deixar lá? O cliente está aqui, ó, toda hora analisando. Qual é a igreja que tem a melhor vitrine? Rapaz, é a do pastor Maurício. Eu gostei porque eu fiz uma análise, eu coloquei aqui na caderneta: pregação do pastor, muito boa. Louvor, é bom também. Bom também. Fui só, aqui tem 5 estrelas essa igreja. Pastor, agradeço, muito obrigado, tá, mas eu vou naquela outra ali, porque a vitrine é melhor. Aí você queria tomar um café com o pastor, não deu certo, o pastor está muito ocupado, aí você caiu, 5 estrelas não, agora já virou 4, esse pastor é muito metido, eu vou procurar outra. Aí você vai, analisa outra. Vamos lá, para as vitrines. Crente cliente. Lá na igreja nós temos um encontro mensal chamado Café da Casa, para as pessoas que estão chegando na igreja. É um café comigo, com a minha esposa. Nós oferecemos para as pessoas que estão chegando e querem conhecer a igreja, todo mês, no 4º domingo do mês. E aí nós conversamos, batemos um papo. E aí tem o momento da palavra. E geralmente o momento da palavra tem uma parte muito empolgante, muito empolgante. Uma hora assim que vai ser uma festa. Eu pego o microfone, eu olho para as pessoas e eu digo assim: se você está procurando uma igreja que não vai frustrar você, errou, porque essa vai frustrar. Eu tenho um potencial imenso para frustrar você. Fato, é fato. Porque nós precisamos entender que a mentalidade que Jesus quer que nós tenhamos é mentalidade de servo e não mentalidade de cliente, mentalidade de consumidor espiritual. O que é isso, gente? Você está olhando uma coisa na igreja, aquilo dali não está muito legal não, para de criticar e vai ser solução lá. É porque o ministério infantil, pastor, está mais ou menos. Oi, irmã, que tal você ser a voluntária lá no ministério infantil, hein? Porque as tias estão tentando dar conta das tuas crias, das tuas 12 tribos que tu leva para lá, que é uma confusão no meio da sala, midianita contra israelita. Só Deus, ainda tem uns que se levantam para ser Sansão aí, não tem quem controle. Elas fazem milagre. Aí a pessoa vai lá: ô pastor, devia investir, né? No ministério infantil. O investimento de Deus é você. É você. Vai lá. Imagina, eu estou achando, pastor, que a gente devia colocar como lei na igreja. Sabe qual é a lei? Você só pode criticar aquilo que você está disposto a resolver. Ai, papai do céu, Jesus, fala agora, meu Deus. Mas fala devagarzinho, que é para ninguém passar uma congestão aqui dentro. Não é? Cara, pelo amor de Deus, para da mentalidade de cliente. Servo.
Eu venho para a igreja não apenas para receber. Eu venho para a igreja, mas eu venho com a mentalidade do como é que eu posso cooperar, como é que eu posso ajudar. Está entendendo? Como é que eu posso ajudar? A pessoa olha e diz: ô pastor, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Deixa eu te falar uma coisa. Vasculha a tua agenda, reprograma prioridades, e no fundo você vai descobrir que tem uma energia lá que você pode dedicar no reino. Tem um tempo lá que você pode dedicar no reino. Ei, ser servo não é questão de atividade, não é questão de mentalidade. Sabe qual é o problema? Porque muitas vezes nós não somos servos, e sim apenas receptores, clientes espirituais. É por uma simples questão, é uma questão aqui do nosso coração. Quando nós começamos a ver as coisas como Jesus vê, a pensar como Ele pensa, a amar o que Ele ama. Deus ama gente, Deus ama pessoas, Deus ama histórias transformadas. Quando a gente começa a amar o que Jesus ama, nós olhamos e falamos assim: eu não posso ficar de fora disso, eu tenho que ajudar de alguma maneira. Onde você estiver aqui nesse lugar, eu quero dizer, cara, Deus está usando esse momento para chacoalhar você e para falar uma coisa para você: você já recebeu demais para ficar apenas na cadeira do cliente. Você agora já está sendo levantado por Deus para ser canal de Deus, para ser instrumento de Deus, para ser alguém que Deus usa para outras pessoas. Sexta coisa, uma igreja, fala assim comigo, uma igreja que tem a Bíblia como instrumento de cura e não de ataque. Instrumento de cura, não de ataque. Você já viu que havia uma diferença drástica da maneira como Jesus usava a palavra e da maneira como os fariseus usavam? Porque os fariseus, eles procuravam na palavra uma forma de oprimir as pessoas. Jesus usava a palavra para libertar as pessoas. Os fariseus usavam a palavra para aumentar o fardo das pessoas. Jesus usava a palavra para ajudar as pessoas a serem aliviadas, porque a opressão já existe na vida das pessoas. Deixa eu te falar uma coisa: uma igreja relevante é uma igreja onde nós estudamos a Bíblia, pregamos a Bíblia, falamos da Bíblia, não de uma maneira ou de uma forma a atacar as pessoas, mas com o fim de curar as pessoas. Ah, pastor, mas a Bíblia é a espada do Espírito. É a espada do Espírito que funciona como bisturi de um cirurgião. Ela fere para costurar e sarar. Instrumento de cura e não de ataque. Você lembra da mulher flagrada em adultério? Os fariseus buscavam na lei uma forma de apedrejá-la, mas Jesus buscou uma forma de livrá-la. Escuta, a lei quer apedrejar, a graça quer libertar. Sétima coisa, guarda aí, sétima coisa, uma igreja, fala assim comigo, uma igreja que preserva a mensagem, mas adapta os métodos. A mensagem é eterna, a mensagem é o Evangelho. Qual a mensagem de uma igreja relevante? Evangelho, a boa notícia de Jesus, acabou. Não tem muito a ser dito além dessa boa notícia. É o que basta e ponto final. Não precisamos enfeitá-la, mas os métodos, a maneira como abordamos, isso sim precisa mudar, isso sim precisa ser inovado. Nós precisamos entrar na linguagem das pessoas, nós precisamos entrar na maneira como as pessoas assimilam as coisas. Gente, às vezes eu tenho a impressão de que nós, como igreja, nós às vezes falamos para nós mesmos. Sermões que às vezes nós colocamos para nós mesmos. Quem entende? Eu entendo. Quem mais? Às vezes nós achamos que a forma como nós vamos alcançar aquele que não crê é colocando goela abaixo o que falamos, pregamos, quando na verdade
Nós precisamos, antes de tudo, ajudá-los a entender o que nós pregamos, porque eu tenho uma tese, sabe qual a tese? A tese é quando Jesus é compreendido plenamente por alguém, ele se torna irresistível. Quando alguém assimila quem Jesus é, de fato, assim, rapaz, eu entendi esse negócio, de quem Jesus é, ele se torna irresistível. Irresistível, não tem ninguém como ele. Mas para isso, a nossa linguagem, a maneira como nós vamos chegar até as pessoas, nós precisamos nos preocupar com isso, com o método, com a abordagem, com o caminho. A mensagem permanece a mesma, ela é atemporal, mas nós precisamos nos reinventar, caso contrário, a igreja vai se tornar algo que tem a mensagem mais importante do mundo, mas o pior marketing do universo. Às vezes eu me incomodo com isso, sabe por quê? Porque as pessoas no nosso mundo, elas promovem as melhores propagandas daquilo que não presta, daquilo que não serve. Os maiores outdoors, as maiores chamadas, as melhores ideias, os trabalhos mais inovadores de rede social. Para quê? Para quê? Para as pessoas acabarem as suas vidas. Me lembro quando nós estávamos ainda em Fortaleza, e no nosso trabalho com os jovens, nós fazíamos acampamentos no mesmo período de uma das maiores festas da cidade, o Fortal. E é incrível o quanto eles investem, o que eles pensam, o que eles bolam, o apoio que eles conseguem das pessoas. Para quê, meu Deus do céu? Para a pessoa gastar 4 dias da vida dela, que às vezes serão os 4 últimos dias da vida dela. Eu falava para a minha equipe, eu dizia para o meu time, eu olhava para eles e falava assim: sabe de uma coisa? Eles estão fazendo tudo isso para levar pessoas para longe de Jesus. Então sabe qual é a nossa missão? Eu vou fazer tudo que for preciso, eu vou fazer tudo aquilo que não for pecado, eu vou fazer para propagar a notícia de que esperança tem nome, paz tem nome, alegria tem nome, um recomeço tem nome, vida tem nome, e esse nome é Jesus de Nazaré, e ponto final. Se é para aplaudir, aplauda Ele. Nós precisamos entender, igreja. Não adianta nós termos um Rolex embrulhado em um saco de supermercado. A nossa mensagem é muito poderosa, a mais poderosa de todas. Então vamos com tudo, vamos marchar em direção a esse mundo, em direção às pessoas da escola, da faculdade, do trabalho, entendendo que a mensagem, ela permanece, os métodos precisam ser reinventados. 8, e eu estou acabando, faltam só 3, quem está dormindo aí, diga amém. Olha aí, quem está dormindo, você vê que a pessoa, e ainda diz com convicção, pastor, a pessoa diz amém. É uma dormida pentecostal. Amém. Ele dorme, mas o sonho é espiritual. Ponto 8. Falando em sonho espiritual, já casa com o meu ponto 8. Ponto 8. Uma igreja relevante, diga assim comigo: é uma igreja espiritual e não esquisita. Ah, meu Deus, se eu falar com alguém aqui, você faz de conta que é com a pessoa do lado. Espiritual e não esquisita. O apóstolo Paulo diz assim, em Gálatas capítulo 5, verso 25: se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Paulo está dizendo, o povo de Deus é um povo que anda no Espírito Santo, é espiritual. Espiritual significa pelo Espírito Santo. Você vê que tem gente que confunde ser espiritual com ser esquisito. E uma igreja relevante, escuta isso, ela não pode perder o seu poder espiritual. Uma igreja relevante não pode deixar de crer nos dons do Espírito.
Uma igreja relevante, ela crê no profético. Uma igreja relevante, ela entende que tem coisas que só a unção do Espírito faz. Cara, olha, pode ter o melhor método, a melhor abordagem, o que for, mas uma igreja relevante é uma igreja ungida, onde a presença de Deus é o maior tesouro, e é a glória de Deus que impacta pessoas. Ponto final. Nós temos que ser espirituais, nós temos que continuar crendo no batismo com o Espírito Santo. Mas escuta, ser espiritual não é ser esquisito, porque tem irmão que acha que ser espiritual é ser esquisito. Irmão, eu sou tão espiritual. Que horas são, irmão? Agora são 4 para decalar, mas rebaixou. Sou espiritual. Misericórdia. Não é verdade? A pessoa, eu tenho um recado de Deus para você. Eu digo, diga, irmão. Recado de Deus eu quero. Seno do Senhor eu quero. Um recado de Deus para você. Vem cá. Aí pega a pessoa, leva a pessoa para cima, leva a pessoa para baixo, leva a pessoa para o meio, leva a pessoa para o final. Receba de Deus. Pá. Sou espiritual. Sou espiritual. Sou muito espiritual. Fale comigo não, porque não estou na unção. Na unção, estou sentindo aqui alguma coisa. Não é uma constipação, não. A gente confunde ser espiritual com ser esquisito. Deixa eu te falar uma coisa. E entenda bem, eu creio no poder e no mover do Espírito Santo, ok? Eu creio. Mas eu entendo que nós precisamos de pessoas espirituais no mercado de trabalho. Nós precisamos, pastor, de profetas dentro de uma reunião de empresa. Nós precisamos de profetas, você está entendendo? Dentro de uma agência de publicidade. Nós precisamos de gente ungida, cheia do Espírito Santo para trazer direção, dentro de uma equipe pedagógica, de uma escola municipal, dentro de um supermercado, dentro da gerência de uma farmácia, dentro de um restaurante, gente que não precisa desse negócio todo não, mas naquela hora que o bicho pega, ela para ali só com ela, pastor Maurício, e diz, Espírito Santo, agora é contigo, me dá direção aqui e agora. Me dá a direção aqui e agora. E a pessoa vai com a direção de Deus, rapaz, para aquela reunião. Os caras ficam tudo assim, ó, pá, com a boca aberta. De onde é que veio essa ideia? E dentro de você diz, obrigado, Espírito Santo. Uma igreja espiritual, cara, tem insight que só Deus tem ideia que só Deus tem coisas e projetos que estão na sala do trono, e quem é espiritual acessa, vai lá e pega. Agora, ser espiritual não é ser esquisito. Espiritual é andar pelo poder do Espírito. Então nós precisamos viver essa nossa espiritualidade aí, dentro da sala da faculdade, dentro do colégio. Você acha que alguém vai dar credibilidade para você? Se você no meio da sala da faculdade dizer, gente, eu quero compartilhar uma coisa com vocês. Compartilha, pera aí, deixa eu aqui, ó. Na sala da faculdade, vai para a vigília, vai para o monte. Você está entendendo? Sala da faculdade, seja espiritual lá. Espiritual nesse sentido de guiada pelo Espírito. Aquela tua amiga que levou um fora do namorado, está assim, só os bagaços, só os cacos, o que restou, está entendendo? Olha para ela e diz, amiga, conselho eu tenho um pouco para te dar, mas deixa eu te falar uma coisa, deixa eu orar por você aqui, chega aqui, só nós duas, deixa eu orar por você. Não, mulher, tu não precisa, não é convite lá para a minha igreja não, isso aí depois você resolve. Deixa eu só orar, porque eu vou pedir para que a paz que excede todo entendimento venha agora sobre você, e você vai provar de uma paz sobrenatural. Deus, em nome de Jesus, coloca agora a tua mão sobre o coração dela, e faz ela experimentar uma paz como ela nunca provou, e que ela saia hoje, saindo e dizendo, que o Jesus que eu sirvo é real e verdadeiro. Simples.
Você foi o quê? Diga comigo, espiritual. E não esquisita. Tá ligado? Tem uns irmãos que dizem assim: as pessoas não me entendem. Não me entendem, elas não entendem o mistério de Deus. Eu já descobri uma coisa: tem gente que verdadeiramente tem os mistérios de Deus, mas eu já descobri que tem muito crente que tudo aquilo que ele faz, que é esquisito, que não tem nada a ver, que é doido, é da cabeça dele, mas ele quer colocar na conta de Deus, ele diz: é mistério. O cara pirou o cabeção, absurdo o negócio, nada a ver. Que é isso, irmão? Mistério. Faça de conta que não é com quem está do lado. 9, uma igreja relevante, penúltimo, uma igreja onde pessoas importam mais do que coisas. Fala assim comigo: pessoas são mais importantes do que coisas. Pessoas são mais importantes do que a estrutura. Pessoas são mais importantes do que o lugar. Pessoas são mais importantes do que a programação. Pessoas. Gente. Pessoas. O maior tesouro da igreja não são as paredes. O maior tesouro da igreja não é uma música bonita. O maior tesouro da igreja são pessoas. É hora de cada vez mais nós sermos uma igreja que ama pessoas, cuida de pessoas, valoriza pessoas. Sabe de uma coisa? Não abre mão de pessoas. Luta por pessoas, não desiste de pessoas, não por aquilo que ela faz. Não, porque fulano é líder, então nós não podemos perdê-lo. Não, porque Beltrano é presbítero. Não, porque ele é filho do diácono. Não, porque não sei. Não é porque a pessoa tem título ou por aquilo que ela faz. Não, porque ela é. Uma igreja relevante ama pessoas. Pessoas muito mais do que coisas. Muito mais. E por último, 10, eu ia comentar 10 e comentei 10, e o louvor já pode voltar, porque eu quero encerrar só com um momento de oração. Os irmãos do louvor já estavam tudo agasalhado ali, só faltou pegar um edredom. Relaxa, meu filho. Mas eu quero encerrar adorando a Deus. Glória a Deus, aleluia. É crente. Glória. Gosta sim. 10º ponto. Uma igreja relevante. É para dar glória mesmo esse aqui, ó. É uma igreja que é sobre Jesus e não sobre a igreja. Às vezes, e eu comentei tudo isso aqui acima, nós pensamos que vamos ser uma igreja relevante quando ocuparmos estádios com nossas conferências, quando tivermos redes sociais seguidas por milhares, uma igreja relevante é uma igreja que é sobre Jesus. É incrível como nós temos a facilidade de perder de vista Jesus, como às vezes nós valorizamos o secundário e negociamos o primário. Igreja relevante é uma igreja que é sobre a pedra angular. Igreja relevante é sobre o noivo dela, é sobre aquele que a fundou, é sobre aquele que se entregou por ela. A nossa mensagem precisa ser Jesus, a nossa música tem que ser sobre Jesus, as nossas orações têm que ser para Jesus, tudo que fazemos tem que apontar para Jesus. Jesus, Ele tem que crescer, Ele tem que aparecer, o foco é Ele. Vamos parar de ficar dando holofotes sobre coisas secundárias. Não, porque nós temos que falar disso, falar daquilo e não sei o que, e tem isso aqui. É Jesus que é o foco. Eu vou te falar uma coisa: quando você prega Jesus, transmite Jesus, coloca alguém nos braços de Jesus, não tem como aquele ser humano ser transformado. Jesus é tudo. Jesus, Ele é o nosso motivo, Ele é o nosso propósito, Ele é a nossa razão, Ele é o nosso fundamento.
Só Ele torna qualquer coisa relevante. Afinal de contas, Ele é que é relevante, porque ninguém consegue passar por Jesus e não percebê-lo. Ele impacta onde chega, Ele transforma o que toca, Ele ressuscita aquele que Ele chama, Ele cura todos quantos estão diante dEle. Jesus é tudo sobre Ele. De A a Z, eu falo para você quem é Jesus. Ele é o autor da vida, Ele é o advogado, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o autor e consumador da nossa fé. B, Ele é o bom pastor, Ele é o braço do Senhor. C, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o conselheiro, o cordeiro de Deus. D, Ele é o desejado das nações, Deus forte. E, Ele é o Emanuel, Ele é o eu sou. F, Ele é o filho de Davi, Ele é o filho do Altíssimo, Ele é o filho do homem, Ele é o filho do Deus bendito. G, Ele é a glória do Senhor, Ele é o grande sumo sacerdote. H, Ele é o herdeiro de todas as coisas. I, Ele é a imagem de Deus. J, Ele é o juiz de Israel. L, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o lírio dos vales, Ele é a luz verdadeira. M, Ele é o mediador, Ele é o Messias. N, Ele é o Nazareno, Ele é o escolhido, o primeiro, o último. P, Ele é o pão da vida, Ele é o Pai eterno, Ele é a pedra angular, Ele é o príncipe da paz. Q, Ele é o querido pelos seus servos. R, Ele é a raiz de Davi, Redentor, Rei dos reis, a resplandecente estrela da manhã. Ele é a rocha eterna. S, Ele é o Salvador. Vamos lá, igreja. Ele é o Santo de Deus, Ele é o Santo de Israel, Ele é o Senhor da glória, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o soberano dos reis, Ele é o sol da justiça. D, Ele é a testemunha fiel, Ele é o todo-poderoso. U, Ele é único. V, Ele é o verbo de Deus, Ele é a verdade, Ele é a vida. Z, Ele é o zeloso. Você pode aplaudir mais forte e ficar de pé no seu lugar. Se você crê nesse Jesus, faz barulho para Ele. Levanta a tua mão, dá glória, 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 aleluia. Da última fileira até a primeira, erga a sua voz, adore, adore. Aleluia, aleluia, aleluia. Fecha os teus olhos aí no teu lugar, levanta as tuas mãos bem alto. Nós vamos declarar essa canção com todo o nosso coração, em adoração a Jesus. Mas eu quero te convidar, não canta de qualquer jeito. Vamos encerrar esse momento adorando a Ele, com tudo que nós temos, com tudo que nós somos. Vamos lá, vamos lá, vamos declarar isso, vamos dizer isso com todo o nosso coração. Vamos dizer bem forte:
te agradecer, Senhor, e te adorar, porque sabemos que Tu és incomparável. Ah, Jesus, não há ninguém como o Senhor. Nos ajuda a Te amar a cada dia mais, nos ajuda a viver para a Tua glória, nos ajuda a não perder o foco, a focar em Ti. Tu que és o autor e consumador da nossa fé, Tu que és o nosso motivo, Tu que és a nossa mensagem. Ah, Jesus, tudo é para Ti, tudo é por meio de Ti. A Ti a honra, a glória, o louvor para todo sempre. Nós Te pedimos, alinha o nosso coração com Teu, nos tira das nossas zonas de conforto e nos coloca e nos posiciona, Senhor, onde nós precisamos estar, entregues e rendidos a Ti, Senhor. Ó Deus, em o nome de Jesus, nos faz essa igreja, Senhor, ó Pai, que Tu tens no Teu coração, uma igreja, Senhor, ó Deus, que é verdadeiramente relevante, uma igreja, Senhor, ó Deus, que ama, que serve, uma igreja, Pai, que não passa despercebida nessa cidade. A Deus, uma igreja que é como a cidade edificada sobre o monte. Ó Deus, que é sinal do reino que já veio e ainda se consumará. No nome de Jesus eu oro por isso, Pai, eu oro por isso. Faz isso, Senhor. Abençoa essa igreja de uma maneira poderosa. Pai querido, levanta nesse lugar homens, mulheres comprometidos e dedicados à causa do Teu evangelho, em nome de Jesus, Pai. Levanta jovens, adolescentes, uma geração aqui, Senhor, ó Deus, que incansavelmente busca, Senhor, ó Deus, levantar o Teu nome e, ó Deus, trazer honra e fama para Jesus, Deus e Salvador. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. E se você crer, você pode dizer amém. Amém, graças a Deus por isso. Deus abençoe a sua vida. Quem entendeu a mensagem, diga amém. 10 pontos de uma igreja relevante. Fale um desses pontos para a pessoa do seu lado, aquele que chamou mais a sua atenção. Qual foi? Diga aí para a pessoa do seu lado: olha, eu achei esse ponto sensacional, espetacular. Compartilha já de imediato, tá? E agora vamos logo para o momento que nós sempre reputamos como um momento classe A da nossa celebração, momento onde nós celebremos, nós nos alegramos e nós festejamos por um momento como esse, momento de dízimos e ofertas. Então segura na sua mão a sua oferta, seu dízimo. Nós temos uma equipe abençoada aí. Uma pessoa para cada lado vai até você com a sacola, tá? Para receber a sua oferta e o seu dízimo. Pessoal, pastor João Vitor Caminha vai estar com a gente amanhã também. E nós teremos no sábado, dia 22, uma extensão do nosso circuito. Nós estamos preparando uma masterclass. É uma turma especial de liderança. Você é líder por excelência, tá? Não se retire desse perfil. E ele vai estar conosco no sábado pela manhã, compartilhando um pouquinho mais daquilo que a igreja CC Videira, os ministérios da CC Videira estão realizando em Fortaleza, em Brasília e em outros lugares, tá, do nosso país. Então você já agenda aí, não precisa se inscrever, é só comparecer sábado a partir das 8h30 no nosso auditório. Feche seus olhos. Pai, obrigado por esse momento onde podemos, Senhor, podemos contribuir, podemos participar de uma forma efetiva. Entendemos que isso não é uma barganha, isso não é um jogo de interesse, não há um negócio, Pai, mas isso é amor. É a forma com que nós temos também de compartilhar do Teu reino, de contribuir para o Teu reino. Que nossa igreja entenda isso também como um princípio, como um valor, a generosidade, a liberalidade. Entende, Senhor, que as contribuições que advêm de dízimos e ofertas são para o engrandecimento do Teu reino, para que pessoas sejam, Senhor, recebidas de uma forma maravilhosa, que elas percebam o nosso interesse, a nossa disposição em apresentar a ela a mensagem da cruz e a mensagem de Jesus, a mensagem da graça. Obrigado, Senhor, por nos permitir esta oportunidade, Senhor, de contribuirmos com o Teu reino, em nome de Jesus. Que se você entende assim, diga amém.
todos nós iremos contribuir, alguns com dinheiro, mas todos iremos contribuir com a nossa vida. Coloque-se à disposição do Senhor e vamos adorar agora, nesse momento, com festa, com júbilo, com gratidão ao Rei Jesus. Fique de pé e adore.